Oi pessoal, eu sou o Luiz. Eu sou o Augusto. E hoje a gente vai apresentar para vocês o trabalho que a gente fez da disciplina de hidrologia a respeito da bacia do rio Lava Tudo, Mais conhecida como Bacia do Pericó. Essa bacia se localiza entre os municípios de Urubici e São Joaquim. Vamos lá? Vá. Entramos no site do CIRAM e clicamos em mapas digitais. Após isso, indo para a mapoteca topográfica, podemos baixar o mapa na escala de 1 para 50.000. Esse mapa contém muitas informações geográficas, porém, nos atentaremos ao curso d'água. Abrindo a carta topográfica no ArcGIS, selecionamos apenas os rios e as curvas de nível. Criamos um novo shapefile em formato de polígono. Para que isso? Para delimitar a bacia hidrográfica. Após isso, criamos o ponto de exutório para nos guiarmos a partir dele. Para a delimitação da bacia hidrográfica, aprendemos as regras em aula. Com o polígono feito, demos um clipe, tanto nas curvas quanto nos rios. Começaremos a análise a partir dessa nova bacia. Após a seleção dessa nova bacia, não seleciona qualquer um dos shapes, como ponto de exutório, curvas de nível, delimitação. Classificamos todos os nossos rios pelo método de Stroller. Usando a ferramenta Select do ArcGIS, começaremos pelas extremidades. Após selecionar rios de primeira ordem, criamos um novo layer para eles. Fizemos isso para todas as ordens que encontramos da bacia. Para tal, constatamos que a nossa bacia é de ordem 5. Com a classificação dos rios feita, podemos selecionar o rio principal. Ele vai da cabeceira até a exutória, onde pode-se ver que passa por todas as ordens existentes da bacia, como a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta ordem. A partir das curvas de nível do CIRAM, podemos criar o TIM. O TIM é um modelo digital dessas curvas. Ele pode ser encontrado pelo 3D Analyst Tools. Isso é possível pois as curvas de nível têm uma tabela de atributos, contendo todas as informações das cotas do relevo. Esse é o resultado do nosso TIM, onde podemos ver em que relevos maiores possuem uma intensidade de cor maior, enquanto relevos mais baixos possuem uma intensidade de cor menor. Para nossos resultados, o relevo de menor altitude foi o de 1.180 metros, enquanto o de maior altitude teve 1.750 metros. Na tabela de atributos, o TIM joga todas as informações contidas, como cota mínima, cota máxima e slope. A partir disso, podemos selecionar todo o rio principal e realizar o gráfico do mesmo. Tão importante quanto o TIM é ter um mapa de declividade na nossa bacia. Para tal, usa-se a ferramenta Slope, que transforma o TIM para raster. Novamente, podemos observar a declividade máxima e mínima através das cores intensas no desenho. Brevemente falando, tivemos que reclassificar na tabela de atributos para saber qual área contribuiria para faixas de cotas de declividade. Copiamos isso para o Excel e assim conseguimos fazer a curva hipossométrica e de declividade. Não é tão simples, mas encontramos tutoriais de como fazemos. Há algumas características que o ArcGIS calculou, utilizadas para o estudo do comportamento da bacia. A área, por exemplo, foi emitida após a delimitação da nossa bacia. Abrindo a tabela de atributos dela, criamos uma nova coluna, com um botão direito chamado Calculate Geometry,
escolhendo a opção área. O perímetro é a mesma coisa, escolhendo apenas a opção perímetro. Outras características, como o comprimento dos rios e do rio principal, também foram obtidas através da tabela de atributos. Delimitamos também o comprimento dos nossos rios, clicando em Statics, para ver a média dos rios de primeira ordem, também de comprimento máximo e de comprimento mínimo. Para tal, as informações estão contidas na descrição do trabalho, onde fizemos a delimitação do número de rios de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta ordem, e também para o rio principal. Jogamos todas essas informações em uma planilha de resumo, para que pudesse ficar melhor estruturado e delimitação da nossa bacia hidrográfica. No final, a análise geomorfológica do rio Lava-Tudo está amplamente descritiva e amplamente detalhada. Como já dito, localiza-se no estado de Santa Catarina, entre os municípios de Urubici e São Joaquim. É de ordem 5, como o principal rio, com em torno de 25,803 km de extensão. Final do nosso trabalho escrito. Contém um índice indicando tudo o que a gente fez. Aqui uma introdução, a localização, lembrando que a nossa bacia fica entre os municípios de São Joaquim e de Urubici. A hierarquia do curso d'água, a classificação dos rios, aqui em roxo os rios de classe 1, em laranjado os rios de classe 2, em azul os rios de classe 3, em amarelo os rios de classe 4 e em vermelho os rios de classe 5. Aqui está o rio principal. Ele passa por todas as classes, desde a classe 1 até a classe 5. Ele fica desde o ponto mais remoto da bacia até o ponto exutório. Esse é o gráfico de perfil, obtido a partir do TIM, que é sobre o rio principal. Ele está no quilômetro zero, a altitude é 1.670 metros, e ao final dele, em 24.000 metros, ele chega na cota de 1.200 metros. Aqui tem outras características, como a área da bacia. A nossa área da nossa subbacia é de 199,49 km². O comprimento total é de 25,80 km². Aqui estão outras características da bacia, como a área, que é de 199,49 km², tem o comprimento do rio principal, o perímetro total da bacia, que é de 74,14 km, a largura média da bacia, que é obtida quando se divide a área pelo comprimento do rio principal. Temos que a largura média da bacia é 7,7 km. O fator de forma, que é a relação entre a largura média da bacia e o seu comprimento axial. O nosso fator de forma é de 0,29, o que indica que não tem praticamente nenhuma tendência de enchentes. O índice de compacidade, que é a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência de um círculo de área igual à da bacia. O Kc é igual a 1,47. A densidade de rios, que é igual a 1,28 rios por quilômetro quadrado. A densidade de rios nada mais é do que a quantidade total de rios da bacia dividido pela área total. A densidade de drenagem, que é igual a 1,40 km por quilômetro quadrado. Aqui estão outras características. A verificação das leis de Horton. Comprimento dos rios segundo a classificação de Strahler. A ordem do rio, comprimento e o número de segmentos. Na nossa bacia temos 202 rios de primeira ordem, 37 rios de segunda ordem, 11 rios de terceira ordem, 4 rios de quarta ordem e 1 rio de quinta ordem. A declividade dos rios segundo a classificação de Strahler, usando
o slope. Aqui tem o total das declividades do rio de cada ordem. Lei dos números de canais. Nossa lei dos números de canais fica em 3,89. Normalmente encontra-se em 3,5, então está de acordo. Lei dos comprimentos dos canais, nossa é 0,52. E lei da declividade das bacias, que a nossa é 1,53. Aqui está o mapa de altimetria da bacia. Esse é o TIM, representando as cores mais verdes, os pontos mais altos, e as cores vermelhas, os pontos mais baixos da bacia. A curva hipossométrica, que tiramos todas as áreas referentes às cotas. Botamos no Excel montamos uma planilha no Excel e realizamos o gráfico da curva hipossométrica. Aqui está a cota com relação à área acumulada em quilômetros quadrados, e aqui a cota com a área acumulada em porcentagem. Altura média, altura mediana, a declividade do rio. Esse é o slope que a gente obteve transformando o TIM em raster e depois o raster no slope. E aqui no final a gente montou uma planilha resumo com a área total da bacia, perímetro da bacia e esses outros valores. Foi de muita importância realizar uma análise mais elaborada dessa bacia, pois com ela vimos todo o seu comportamento e podemos comprovar os padrões estabelecidos por estudiosos, como Horton, e ver que são válidos para todas as bacias, mesmo em alto relevo e clima mais frio, como é o caso da bacia do Perico. Assim finalizamos o nosso trabalho.